Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Briga na Câmara Municipal de Uberlândia. A polêmica envolvendo os taxistas foi apenas uma das tantas que movimentaram o plenário da Câmara de Uberlândia nesta terça-feira. Homem é baleado durante assalto a ônibus na BR-365. O motorista que fazia a linha interestadual São Paulo a Goiânia foi obrigado a parar o carro no acostamento. Navegação por cabotagem deve sofrer mudanças nos próximos meses. O problema da cabotagem foi discutido na reunião da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Ministério da Agricultura. Está definido. Uberaba vai receber mais uma biblioteca. O Band Cidade de hoje começa agora. Boa noite. A Secretaria de Estado de Educação publicou no Diário Oficial de Minas Gerais uma lista com 1.239 servidores que vão se aposentar ainda este mês. A ação busca acabar com o acúmulo de pedidos de aposentadoria e agilizar os processos. Ainda segundo o governo de estado, o compromisso de publicar 60 mil nomeações na educação continua, sendo 15 mil ao ano. Desde março, 4.500 aprovados em concursos já foram nomeados. O clima ficou tenso na última sessão do mês de junho no plenário da Câmara de Uberlândia. O principal assunto em pauta foi o projeto que discute o Plano de Educação Municipal. Também foram feitas denúncias sobre taxistas clandestinos na cidade. Um veículo estacionado no centro de Uberlândia seria um táxi clandestino. Ele espera o cliente com o carro sem a faixa identificativa e placa vermelha. O vídeo feito por um taxista foi parar no plenário da Câmara. A denúncia é de que pelo menos 200 profissionais trabalham no setor de forma irregular. Toda denúncia merece ser apurada, né? Então foi feita essa denúncia e eu acredito que a mesa diretora tem que tomar providência e montar uma comissão para fazer essa verificação e apuração. A polêmica envolvendo os taxistas foi apenas uma das tantas que movimentaram o plenário da Câmara de Uberlândia nesta terça-feira. A principal delas foi com relação ao Plano de Educação Municipal. A parte que trata sobre a ideologia de gênero dividiu opiniões. Quem é contra afirma que, pelo projeto, seria a escola responsável em discutir assuntos sexuais com crianças de até 6 anos de idade. O pai e a mãe, ele tem o direito de criar o seu filho como bem entende, independente se ele é heterossexual ou homossexual. Não cabe à escola a dar uma criação moral ao filho. Quem defende o projeto vai mais além. Quando se fala em ideologia de gênero, o Plano de Educação Municipal é mais amplo e traz outras discussões. A questão posta de gênero no plano municipal é a questão de trazer a discussão, porque é isso que está posto lá, promover seminários, palestras, que irão discutir a questão étnico-racial, a questão da diversidade, a questão da deficiência e a questão também de gênero. Antes de votar o projeto, o clima ficou tenso. O vereador Luiz Cláudio Galassi teria usado a palavra vagabundo quando se referiu a pessoas que acompanhavam a sessão. Cada cidade é responsável em votar o próprio Plano de Educação Municipal. Em Uberlândia, a maioria dos vereadores aprova o projeto, porém, eles querem que a palavra gênero seja retirada. Uberlândia avança em relação ao tratamento das pessoas com deficiência, tem avançado na questão racial, mas infelizmente está perdendo aí a oportunidade da vanguarda na questão de gênero. O que nós defendemos é que retiremos do Plano Municipal de Educação essa discussão da educação sexual, principalmente se ela for muito liberal. O Plano Municipal de Educação foi aprovado pelos vereadores após sessão que se estendeu até às 2 horas da tarde. A palavra gênero foi retirada. E durante a sessão, o vereador Wilson Pinheiro voltou a criticar o acordo feito entre a Prefeitura de Uberlândia e a empresa AMGTO de Goiás, que venceu a licitação para o transporte de alunos na zona rural. Segundo o vereador, a empresa apresenta algumas irregularidades.
A Prefeitura contratou, por dispensa de licitação, uma associação que presta serviço no estado de Goiás, a MGTO, e essa empresa tem denúncia de envolvimento em irregularidades em diversas cidades, inclusive com condenação do Tribunal de Contas e denúncia do Ministério Público do estado de Goiás. O que acontece? Ela está tirando 227 motoristas que conhecem os trajetos, conhecem as crianças, os pais das crianças, para a partir do dia 1º tentar colocar 227 novas vans para fazer o transporte escolar no município de Uberlândia. São 4 empresas, 2 cooperativas e 2 associações. Elas combinam o preço e disputam licitações. E o que mais grave, tem uma família Abreu que tem parentes, filhos e pais em todas as entidades. E eles trocam, sai de uma cooperativa e vai para presidente da outra, sai de uma e o filho vira tesoureiro. Então é uma quadrilha, uma máfia que está desmascarada no estado de Goiás, que está vindo para Uberlândia. A justificativa da prefeitura é que está economizando 6 centavos por quilômetro. Tudo bem, quer economizar, mas economize com responsabilidade. Eles não têm uma van para rodar em Uberlândia e não tem motorista. Como que uma empresa que vem de fora vai prestar um serviço descontando de 6 centavos? Lá em Goiás teve várias denúncias que a quilometragem era feita de maneira irregular. Em Uberlândia, a empresa que faz o porta-a-porta já teve cancelado o contrato de gerenciamento por GPS. Se eles fizerem isso no transporte escolar, eles vão aumentar na quilometragem para compensar os 6 centavos que eles estão dando de desconto. E o que vocês pretendem fazer para barrar isso? Isso vai ser levado ao conhecimento do Ministério Público. Nós estamos alertando a Prefeitura. A Prefeitura está colocando em risco a vida das crianças na zona rural. Sobre as possíveis irregularidades apontadas na reportagem, a nossa equipe tentou falar com o líder do prefeito na Câmara, vereador Silésio Miranda. No momento em que foi abordado, ele disse que não poderia gravar. E um adolescente de 16 anos foi apreendido no bairro Lagoinha, em Uberlândia, acusado de envolvimento com tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou 26 buchas de maconha e R$ 49 em dinheiro. O adolescente foi levado à delegacia juntamente com a droga apreendida. E cada dia estão mais frequentes notícias como essa de menores apreendidos. E sobre o assunto começa a ser votada amanhã na Câmara dos Deputados a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em todos os tipos de crime. Nossa reportagem foi às ruas de Uberaba saber a opinião das pessoas e também de autoridades que trabalham diretamente com a segurança pública. O assunto gera muitas dúvidas e ainda não é unânime, mas na rua foi possível observar que a maioria das pessoas apoia a iniciativa. Eu sou a favor, porque as crianças de 15 e 16 anos sabem muito bem o que está fazendo. As crianças de 15 anos, a maioria já está no mundo do crime. Então eu sou a favor, sim. Absolutamente contra. Por quê? Porque eu acredito que não será isso que irá diminuir a criminalidade no país. Eu sou a favor, né? Porque o maior de idade, ele usa o menor de idade para fazer roubo, matar, assaltar, e o menor de idade ele não é punido, né? Estão aproveitando da polícia, não respeita ninguém, matando policial, é para reduzir. Depois de ouvirmos a opinião de algumas pessoas sobre o assunto, fomos falar com autoridades da área de segurança pública que estão relacionadas diretamente ao problema. Bom, acredito que os menores têm que acabar essa sensação de impunidade, ou seja, ele deveria ser apenado a partir dos 12 anos, nas mesmas penas previstas para o adulto e recolhido até os 21 em estabelecimento prisional adequado para o menor e o adolescente. Pessoalmente, eu acho que reduzir a maioridade só não resolve o problema. O que tem que ser feito é o seguinte: a pessoa cometeu o crime, independente da idade que ela tenha, ela seja julgada como maior. Então, que ela cumpra a pena num estabelecimento apropriado para menor, sob orientação e avaliação psicológica. Nós somos a favor no sentido de que o assunto deve ser discutido, a questão da segurança pública deve ser discutida, é um momento sim de estar discutindo e apresentando soluções, né? Nós sabemos que o sistema penitenciário ele está, na verdade, em colapso, existem mais demanda do que vagas, né? Mas o assunto da minoridade nós não podemos deixar de lado porque nós vemos cada vez mais menores estando
envolvido em situação de infrações criminais, cometendo infrações criminais, mas nós verificamos que sozinha, essa medida sozinha, ela não é eficaz. Precisa de uma série de outras medidas, principalmente no campo da área da educação. Uma mulher de 50 anos e a filha dela de 18 foram presas na MGC 497, próximo ao bairro Chácaras Eldorado, em Uberlândia. No carro em que elas estavam, os policiais encontraram 44 barras de pasta base de cocaína, R$ 250 em dinheiro e 2 celulares. O veículo também foi apreendido. As mulheres estavam com uma criança de 9 meses. As suspeitas foram encaminhadas à delegacia e o veículo ao pátio. 2 assaltos a ônibus aconteceram em rodovias que cortam a região nesta madrugada. Em um deles, um homem foi baleado durante a ação na BR-365, próximo a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele está internado no Hospital de Clínicas da UFO, em estado grave. A tentativa de assalto ao ônibus aconteceu a mais de 500 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. O homem que aparece no vídeo é Rafael Antony Campos Barbosa, que foi alvejado após uma troca de tiros em um roubo próximo a Uberlândia. O ônibus seguia na BR-365 quando, por volta das 3 horas da madrugada, próximo ao quilômetro 675, sentido a Monte Alegre de Minas, ele foi abordado com um tiro de escopeta por 5 homens em um veículo preto. O motorista, que fazia a linha interestadual São Paulo-Goiânia, foi obrigado a parar o carro no acostamento. A equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender uma ocorrência de furto e roubo a ônibus em andamento. Em deslocamento para lá, foi encontrado nas imediações de Uberlândia o veículo que foi usado pelos assaltantes na ocorrência, com um deles alvejado. O policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência relata que a troca de tiros aconteceu pois um dos passageiros do veículo é um policial militar do estado de Goiás. Segundo os relatos levantados, durante a abordagem dos assaltantes ao ônibus, o policial que estava presente dentro do ônibus, ao abrir a porta, ele se deparou com os 3 invadindo o ônibus, respondendo de imediato a fogo e alvejando possivelmente 2 deles. Segundo a PRF, Rafael foi socorrido e levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e o estado do homem é gravíssimo. O elemento foi conduzido ao pronto PS da UFO para o atendimento médico dele e está sob a guarda da polícia. Pelas rodovias que cortam Uberlândia, ainda nessa madrugada aconteceu outro assalto a um ônibus que seguia de São Paulo a Belém. O roubo foi na BR-050, no quilômetro 83. Para a PRF, os crimes não estão interligados e a polícia continua as investigações. As diligências ainda continuam, não foram localizados os demais por enquanto, mas prossegue ainda. Daqui a pouco no Band Cidade, como está o funcionamento do parquímetro em Uberlândia 15 dias depois da inauguração. É um instante só, até já. O parquímetro já está em pleno funcionamento na cidade de Uberlândia. Desde o dia 3 de junho, a cobrança da taxa é obrigatória. São 60 aparelhos que atendem uma demanda de 2.700 vagas que estão disponíveis na região central. Estacionar na região central da cidade ficou mais fácil depois da implantação do novo sistema de parquímetros. São mais de 2.700 vagas rotativas disponíveis, mas alguns motoristas estão tendo problemas quanto ao uso. A gente foi lá, estacionou a moto para poder ir na loja americana, mas só que quando voltou tinha essa surpresa, uma multa, E a gente foi alegar com algum do rapaz que tinha feito, eles não dão conversa. Coloquei 1 hora de estacionamento. Na hora que eu deparei, já tinha passado meia hora e não tinha sido atendido pelo cliente. Então voltei no local de estacionamento para colocar mais meia hora. Aí que eu descobri que nós não podemos colocar mais crédito e não será acumulado. Em ambos os casos, os motoristas não conseguiram tirar as dúvidas com a ajuda dos monitores. Os jovens estão mal instruídos, estão multando veículos sem devidamente os veículos tá
está incorreta, eles estão multando de qualquer maneira, não quer nem saber, então está um transtorno. Eu procurei uma monitora, dessa monitora nós subimos até a Tubal Vilela e o mesmo não sabia, e então perguntei, o que faço? Eles não sabiam, eles falam assim, não sei, procura nossa gestão, nosso gestor. E falando em monitores, durante meia hora que nossa equipe esteve na Praça Tubal Vilela, não viu nenhum deles para auxiliarem os motoristas. É fácil, é complicado? Como que é? Primeira vez que eu tô fazendo. Eu não sei nem te falar, mas eu tô meio perdida, confesso. Mas aí nota não aceita, como que faz? Não, então eu não sei, eu vou ter que procurar uma melhor forma. O que não faltam são vagas e também dúvidas quanto ao uso do parquímetro no centro da cidade. Por isso, o PROCON e o Ministério Público Estadual se uniram para levantarem 2 pontos, quanto ao pagamento com notas e também quanto às notificações a serem feitas pelos monitores. Nós entendemos que 2 pontos chamam a atenção em especial. Quais são? Primeiro, o acesso do consumidor ao serviço, em especial aquele consumidor que quer pagar com nota. Esse consumidor não pode ter negado o acesso a esse serviço, então nós entendemos que vai ter que ser melhorado esse acesso. O segundo ponto é justamente no que diz respeito à autoridade legal destes monitores em apresentar a notificação para o consumidor. Essa autoridade legal, ela existe, é um chamado poder de polícia administrativo, porém, ela é competência das autoridades públicas, neste caso das autoridades de trânsito. Enquanto sobram dúvidas e faltam respostas, a população continuará pagando normalmente pelo serviço em um dos 60 parquímetros espalhados pela região central. A atividade ela vai continuar nesse período exercendo a sua atividade, a empresa continuar exercendo a sua atividade, e aquele consumidor que se sentir lesado ele tem todo o direito de procurar o PROCON e apresentar a sua reclamação para que a gente possa fazer a sua defesa. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na região. Em Formoso, o dia amanhece parcialmente coberto, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Não há previsão de chuva. Máxima 29 e mínima 14. Quarta de sol em Fronteira com poucas nuvens. A temperatura pode chegar a 32 graus, mínima 23. Dia de muito sol em Patos de Minas. Máxima prevista 29, mínima 16. Não chove na cidade. Já em Ibiá pode chover à tarde e à noite. Sol e aumento de nuvens de manhã. Máxima 27, mínima 18. E em Uberaba não há previsão de chuva para esta quarta-feira. A máxima prevista é de 30 graus, mínima 18. O dia será de sol com algumas nuvens no céu. Os dados são do Instituto Climatempo. A Prefeitura de Uberaba assinou uma ordem de serviço que vai levar iluminação pública a 80 pontos na cidade. De início vão ser investidos R$4 milhões para tirar a escuridão de ruas e avenidas. A ideia é trazer mais segurança para a população. No ano passado, nossa equipe de reportagem foi até a Avenida Hamid Mawad, no bairro Morumbi, para mostrar a falta de iluminação pública na via. Um perigo e tanto para quem passa por ali à noite. A gente não enxerga, não tem como andar para lá, porque senão vem os ônibus, carro, e a gente corre perigo, né? E isso aí que vocês estão vendo, não tem iluminação, então para a gente caminhar aqui está meio complicado. E a falta de segurança também prejudica quem fica no ponto de ônibus. É um pouquinho perigoso, né? Caso não custa passar policial por aqui. O problema é o mesmo no bairro Copacabana, no cruzamento das avenidas Rivaldo Machado Borges e Isoleta Mareadão, onde a falta de luz já provocou diversos acidentes. E para alívio de quem mora nesses locais, a Prefeitura anunciou um programa que dá fim à escuridão a 80 pontos da cidade. A primeira parte já é mais rápida a execução, talvez no mês de julho já terá a execução. E a segunda parte será feita ainda esse ano. O investimento inicial é de R$4 milhões. Nós estamos dando agora uma ordem para R$4 milhões aplicados para melhorar a iluminação, mas com a parceria público-privada. Isso vai chegar a mais de 100 milhões para Uberaba realmente transformar na sua iluminação, o que vai refletir também na segurança pública. Os critérios para a implantação do sistema seguirão aspectos de segurança, importância da área de circulação e quantidade de famílias beneficiadas. E lâmpadas de LED também fazem parte do projeto. Elas devem ser instaladas nas praças do Abadia, Jorge Frange e dos Correios.
A Praça da Badia, além de ser um projeto de revitalização, é um projeto de apresentação de nova tecnologia. Nós vamos fazer uma instalação de LED, que é uma tecnologia de menor consumo, de maior eficiência, e vamos tentar entregar esse projeto executado antes da Festa da Badia. A Prefeitura Municipal de Uberlândia está oferecendo um curso gratuito de auxiliar administrativo. As inscrições estão abertas até sexta-feira e serão oferecidas 132 vagas. O curso tem duração de 160 horas e começa na próxima segunda, nos Centros de Referência Profissionalizantes dos bairros Luizotti de Freitas e Planalto, além do ônibus itinerante. Podem se inscrever pessoas com 18 anos de idade e ensino médio completo. Para mais informações, o interessado pode entrar em contato na Assessoria do Trabalho e Emprego pelo telefone 3239-2586. Está definido. Uberaba vai receber mais uma biblioteca. Ela será instalada no CEMEA Abadia. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Definido. Uberaba vai receber mais uma biblioteca. Ela será instalada no CEMEA Abadia. A previsão é que o espaço esteja pronto em agosto. A nova biblioteca vai funcionar no CEMEA Abadia. 2 salas serão ocupadas e vão passar por uma transformação em breve. Por lá, serão distribuídos R$26 mil em materiais de acervo. De acordo com a gestora da Biblioteca Bernardo Guimarães, o espaço foi escolhido porque ali já é realizado um amplo trabalho de inclusão social. Os investimentos vieram por meio de um concurso promovido pelo Estado. Um lugar onde eles possam ter acesso ao livro, ter acesso à contação de histórias, ter acesso à leitura. O local vai ser uma extensão da Biblioteca Municipal, que este ano completou 106 anos. Muito importante para que as pessoas minimizem a questão do deslocamento, conheçam o funcionamento de uma biblioteca e passem a gostar, porque a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. E o governo do estado, por meio da Superintendência de Bibliotecas Públicas, vai investir R$260 mil para que outros 10 municípios tenham acervos de no mínimo 1.000 itens. A previsão é que as novas instalações estejam prontas até agosto. Estaremos agora trabalhando com o layout dessa biblioteca, né? A Secretaria de Planejamento nos ajuda, e depois o mobiliário, a catalogação desse acervo inicial e então a inauguração. Depois da lei dos caminhoneiros e de mudanças legais na navegação por hidrovias, o próximo transporte a sofrer mudanças deve ser a navegação por cabotagem. A nova legislação pode beneficiar todas as cadeias produtivas. A navegação por cabotagem é aquela feita entre portos de um mesmo país, pelo mar ou pelos rios. Esse tipo de transporte funcionava bem até meados da década de 80. De lá para cá, os navios mercantes deram lugar a milhares de caminhões que percorrem até 5.000 quilômetros nas viagens pelo Brasil, transportando sobretudo os produtos do agronegócio. É o caso do milho, que quase todo ano dá a maior dor de cabeça ao governo para levar o produto do sul ao Nordeste. Então hoje ela está concentrada em algumas regiões e o consumo não está necessariamente nessas regiões. Um exemplo é o Nordeste. O Nordeste consome aí de 25% até 30% do trigo nacional e não produz nada. É inviável você fazer 3, 4, 5, 6 mil quilômetros de rodovia levando um produto para o Nordeste. Então fica mais barato hoje o Nordeste trazer trigo aqui do nosso vizinho do lado, da Argentina, de Bahia Blanca, de Necochea, do que comprar um trigo gaúcho. O problema da cabotagem foi discutido na reunião da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Ministério da Agricultura, onde foi apresentada também uma outra comparação ainda mais gritante. Para se ter uma ideia, para se levar uma tonelada de soja, por exemplo, do Brasil para a China, que é a navegação de longo curso, o custo por tonelada e por milha navegada chega a ser de 7 a 10 vezes menor do que na navegação de cabotagem. A proposta foi feita por Luiz Antônio Faier, que representa a CNA na Câmara de Infraestrutura e Logística. Criássemos uma comissão especial no Congresso, reunindo os usuários, reunindo os ofertantes do serviço, reunindo o governo e o Congresso. Fizéssemos um mutirão e
propuséssemos uma nova lei da navegação brasileira. A modernização da legislação de cabotagem é aguardada com ansiedade pelas empresas que comercializam os produtos e deve beneficiar todas as cadeias produtivas, de ponta a ponta. Que nós poderíamos estar levando milho do sul, quando nós temos excedente, principalmente na safrinha, por Nordeste, e principalmente uma parte do trigo. Vamos supor que 1 milhão de toneladas pudesse ter seguido para o Nordeste, 1,5 milhão. Isso já aliviaria muito a pressão nos preços gaúchos, diminuiria até o problema do governo, de ter que ficar apoiando essa produção, né? E a gente estaria resolvendo um problema interno e economizando divisa. O Band Cidade desta terça-feira termina aqui, mas a gente volta amanhã às 6:50 da noite. Espero você, hein? Obrigada pela sua companhia e fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.